Influência é você associar o sentimento de prazer ao seu produto, serviço, ideia ou talento. Como que você faz isto? Comunicando-se melhor. Como que você se comunica melhor? Eu vou mostrar para você essa tecnologia. Nós vamos começar pelos olhos. Os olhos são as janelas da alma. Você já escutou essa expressão? Os nossos olhos podem se movimentar em 9 posições diferentes. Você pode movimentar os olhos para cima, na horizontal e para baixo. Para cima, você pode movimentar os olhos para a esquerda, para o meio, para o centro ou para a direita. Na horizontal, para a esquerda, para o centro, para a direita. Para baixo, para a esquerda, para o centro, para a direita. A parte do centro não nos interessa nessa apresentação. Então nos sobra 6 posições diferentes. Os olhos para cima, para a esquerda, para a direita. Os olhos na horizontal, para a esquerda, para a direita. Os olhos para baixo, para a esquerda, para a direita. Todas as vezes que você movimenta os seus olhos para cima, você está processando imagens dentro do cérebro. Todas as vezes que você movimenta os olhos na horizontal, você está processando sons no seu cérebro. Todas as vezes que você olha para baixo, para a esquerda, você está conversando com você mesmo. E todas as vezes que você olha para baixo, para a direita, você está tendo sensações corporais e está tendo sentimentos. Por exemplo, você nunca viu ninguém deprimido olhando para cima. Se eu descrever para você alguém deprimido aqui ao lado, e lhe perguntar a posição dessa pessoa, você vai dizer, cabisbaixa. É impossível você ficar deprimido olhando para cima. É impossível você ficar deprimido jogando voleibol, por exemplo. Você pode estar com a maior depressão do mundo. Você entrou numa quadra de voleibol, imediatamente de vôlei, imediatamente a sua depressão acaba. Por quê? Neurofisiologicamente é impossível você se sentir deprimido olhando para cima. Por quê? Depressão é você conversa com você mesmo e você se sente deprimido. Você conversa com você mesmo e você se sente deprimido. O que tem essa movimentação dos olhos a ver com a comunicação? Tem a ver o seguinte, todo pensamento que você tem, seja ele qual for, ele pode ser desmembrado em 3 componentes. Um componente visual, um componente auditivo e um componente sinestésico. Ou você, vamos supor o seguinte, você começa a recordar um evento agradável que ocorreu na sua infância. Então, para você lembrar desse evento, você tem que pensar em imagens, acrescentar ou não sons e ter sentimento agradável. Qualquer coisa que você pensar é desmembrada em 3 componentes. Visual, auditivo e sinestésico. Apesar de eu estar falando em português, eu na realidade estou conversando com você em 3 línguas diferentes. Eu estou falando a língua visual, a língua auditiva e a língua sinestésica. E um modo de você descobrir como a pessoa está processando o pensamento é pela observação do movimento dos olhos. Todas as vezes que a pessoa olha para cima, ela está processando imagens no cérebro. Todas as vezes que a pessoa olha na horizontal, ela está processando sons. Toda vez que ela olha para baixo, para a esquerda, ela está conversando com ela mesma. Toda vez que ela olha para baixo, para a direita, ela está tendo sentimentos de própria percepção e emoções. Então vamos supor o seguinte, você está conversando com alguém e você observa os olhos dessa pessoa e no momento que você fala alguma coisa, ela olha para cima. Então você sabe não o que ela está pensando, mas como ela está pensando, com imagens. Se nesse momento você disser para ela, você está vendo o que eu estou dizendo? A palavra vendo encontra o canal visual aberto e você vai se comunicar melhor com essa pessoa. Você passa a ser mais inteligente interpessoalmente. Se você está prestando atenção na pessoa falando
E ela simplesmente diz o seguinte, ela não só diz, ela movimenta os olhos para baixo, para a direita. E você então diz, como que você se sente com relação ao que eu estou dizendo? A palavra sente encontra o canal sinestésico aberto. Então essa pessoa vai se sentir mais à vontade conversando com você. Existem 3 componentes da habilidade de influenciar os seres humanos. Um deles é a palavra, o segundo é o tom de voz e o terceiro é a fisiologia. Palavra, tom de voz e fisiologia. Então vamos discutir isso com carinho. A palavra representa somente 7% da sua habilidade de se comunicar e de influenciar os outros. O tom de voz representa 38% e a fisiologia representa 55%. Por isso que mesmo você tendo um doutorado em comunicação, você ainda tem muito que aprender nessa área, porque isso ainda nem chegou nas universidades. Tudo que você aprendeu em termos de comunicação através da palavra sozinha, representa somente 7% do poder de se comunicar. Deixa eu dar um exemplo que aconteceu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, vende-se muito por telefone, telemarketing. E foi ensinado às telefonistas a fazer o seguinte: o indivíduo que mora em Nova York, comparado com o indivíduo que mora em Dallas, no Texas, eles falam numa velocidade muito diferente. Se você colocar um indivíduo, um texano de Dallas, conversando com um indivíduo de Nova York, o indivíduo de Nova York vai reclamar que o texano fala muito devagar. O indivíduo do Texas vai reclamar que o indivíduo de Nova York fala muito depressa. Então foi ensinado às telefonistas o seguinte, que elas iriam assumir a mesma velocidade de voz da pessoa com a qual elas estavam falando no telefone. Se a pessoa falasse devagar, elas falariam mais devagar. Se a pessoa falasse depressa, elas falariam mais depressa. Isto sozinho aumentou para esta companhia onde foi testado esse esquema, aumentou 30% em vendas, mostrando o impacto não só do que você diz, mas como você diz. Muito mais importante do que o que você diz é como você diz. E a velocidade com que você fala é fundamental comparando com a pessoa com a qual você conversa. Então, agora para frente, você vai se lembrar do seguinte: se você está conversando com uma pessoa que fala muito depressa, aumente a velocidade da sua voz um pouquinho, da sua fala. Se você está conversando com uma pessoa que fala muito devagar, diminua a velocidade da sua voz um pouquinho. E só aí você está aumentando a sua capacidade de influenciar em pelo menos 25% a 30%. O terceiro componente é a fisiologia. Representa 55% do poder de se comunicar. O que é a fisiologia? A fisiologia é o modo como você coloca o seu corpo em comparação com o corpo do outro. Por exemplo, se eu chego no escritório para conversar com alguém e esta pessoa está, vamos supor, com os braços cruzados ou com a perna cruzada, as pernas cruzadas, e se eu assumir o que nós chamamos uma imagem espelho desta pessoa, ou seja, colocar o meu corpo, a minha fisiologia, mais ou menos do mesmo jeito da outra pessoa, vai haver uma sintonia a nível inconsciente entre o meu cérebro e o cérebro dessa pessoa. Porque quando eu assumo a mesma posição corporal da pessoa com a qual eu estou conversando, a nível inconsciente eu estou dizendo para ela: eu sou igual a você, você pode confiar em mim. Então as três coisas são importantes: a palavra, o tom de voz e a fisiologia. A palavra sendo apenas 7%, o tom de voz 38%,
e a fisiologia 55%. Pelo fato da palavra ser somente 7%, eu não estou dizendo que não é importante. Quantos por cento da sua comida é pimenta? Ou quantos por cento da sua comida é sal? Quase nada. No entanto, um pouquinho mais de sal, você já não consegue comer a comida. Um pouquinho mais de pimenta, você já recusa comê-la. Então, apesar da palavra representar somente 7%, é importante. Mas ela se torna muito mais importante, essa importância pode ser multiplicada em até 10 vezes, se você leva em consideração o movimento dos olhos, e você então, agora, fala a palavra de acordo com a posição dos olhos da pessoa, ou se você leva em consideração a velocidade com a qual a pessoa está conversando, se ela fala depressa, você fala depressa, se ela fala devagar, você fala devagar, e principalmente se quando você fala, você está assumindo a fisiologia semelhante à da pessoa. Quando você combina essas três coisas, a sua habilidade de influenciar os outros vai aumentar tremendamente. E além disso, você tem que manter em mente o seguinte: todo ato humano é motivado por duas coisas e somente duas coisas: evitar sofrimento e procurar prazer. Tudo que você faz na vida, você faz ou evitando o sofrimento ou procurando o prazer. Se você, por exemplo, é fumante, por que você fuma? Porque o seu prazer de fumar é maior do que o sofrimento, o medo que você tem de ter infarto, de ter enfisema, de ter câncer ou de envelhecer precocemente. O dia que o medo de ter infarto, câncer, enfisema ou de envelhecer precocemente for maior que o seu prazer de fumar, você para de fumar imediatamente, você não precisa de motivação, não precisa de nada. Por que você é gordo? Porque o seu prazer de comer é maior do que o seu sofrimento de ser gordo. O dia que o sofrimento de ser gordo for maior do que o prazer de comer, você vai parar de comer, vai diminuir, sem nenhuma motivação. Quando você está tentando influenciar alguém, quando você está no processo de influenciação, você tem que manter em mente o seguinte: a pessoa vai dizer sim à sua proposta, ao seu produto, ao seu serviço, à sua ideia, ao seu talento, dependendo desse jogo entre evitar sofrimento e procurar prazer. Se o que você oferece vai causar mais prazer do que o sofrimento dela desembolsar dinheiro ou tempo, ela vai admitir e vai adquirir a sua ideia, o seu produto, o seu serviço, o seu talento. Se não, não tem jeito. Então, levando isso em consideração, e levando em consideração que a sua inteligência interpessoal é uma combinação de coisas, entre elas a palavra e o tom de voz, e levando em consideração que a fisiologia é muito mais importante do que a palavra ou o tom de voz, você agora, quando conversando com alguém, a primeira preocupação que você vai ter em mente é assumir a mesma fisiologia corporal da outra pessoa. Como você vê nesse slide, desses três indivíduos aí colocados, esse chefe que está sentado na cabeceira da mesa, se ele tiver que promover um dos três, e tudo mais sendo igual, será promovida a pessoa que estiver com a fisiologia semelhante à dele. Se eu levasse você a um restaurante público qualquer na cidade, e lhe mostrasse de longe um casal sentado lá almoçando ou jantando, eu dissesse para você o seguinte: você vai dar uma nota de 1 a 10 no relacionamento daqueles dois ali, sem escutar o que eles estão falando, simplesmente de longe observando o modo, a atitude deles, a atitude corporal. E você fosse lá e olhasse o casal, e você, ou dois amigos conversando, ou marido e mulher, e você olhasse o casal e você deu a nota 8, por exemplo. Aí eu lhe perguntaria: por que 8? Você disse: por causa do jeitão. Que jeitão?
Isso que você chama de jeitão, se você for analisar cientificamente, em detalhes, é nada mais, nada menos do que essa imagem espelho entre um e o outro. Ou seja, quando você de longe olhar, observar duas pessoas conversando numa mesa, e elas estão em rapport, que nós chamamos em inglês, elas estão sintonizadas uma com a outra, isso é expressado no corpo de uma forma que elas mantêm mais ou menos esta imagem em espelho uma da outra. E isso é fundamental. Comunicação é como se fosse uma dança. Quando você tem um casal de dançarinos, esse casal, todos dois dançam muito bem, e vamos supor que a mulher dançando, de repente, ela visualiza ou vê do outro lado do salão uma conhecida dela, ela é capaz de levar o parceiro lá para dar um alô para a conhecida, sem ele perceber que ela está levando. Por que isto? Porque comunicação é como se fosse uma dança. Quando a coisa está bem entrosada, você não sabe quem está conduzindo quem. Nós não nascemos bons comunicadores. Você não vai num berçário e diz aquele ali se comunica bem, aquele não, aquele sim, aquele não. Comunicação, você aprende, é um software. Depende muito de você, do que você aprendeu com você mesmo, imitando outras pessoas. O que eu quero lhe provar é que você, hoje, comunicação é uma ciência. Você consegue transferir de um cérebro para outro, você consegue aprender. Como tudo que você aprende na vida passa por 4 fases. E nós vamos discutir em detalhe essas fases. A primeira fase é a fase da ignorância. Todos nós somos ignorantes, só que em assuntos diferentes. Se você não sabe pilotar um avião, por exemplo, você é totalmente ignorante no que diz respeito a pilotar um avião. Não é verdade? Então você não sabe o quanto você não sabe no que diz respeito a pilotar um avião. Você então é inconscientemente incompetente. Esta é a primeira fase. Se você agora vai almoçar com um piloto e ele começa a contar para você o que precisa para pilotar um avião, você entra na segunda fase, que eu chamo estar a par da situação. Você se torna agora conscientemente incompetente. Você agora sabe quanto você não sabe. Vamos supor que você agora se interesse pelo avião a tal ponto que você decida tirar o brevet. Você vai e pilota 40 horas e se torna um piloto. Você agora aprendeu a pilotar avião. Você agora tem o que nós chamamos de conhecimento. Você agora é conscientemente competente. Você sabe o quanto você sabe. Vamos supor que agora você pilote avião por 20 anos. Depois de 20 anos, você não pensa mais em como pilotar avião. Você simplesmente entra no avião, liga e levanta voo. Por quê? Porque você, nesse momento, o que aconteceu com você? Você se tornou inconscientemente competente. Você agora já não sabe o quanto você sabe. Todos nós, quando estamos aprendendo qualquer coisa nova, nós passamos por essas 4 fases. Ignorância, a par, conhecimento e essa 4ª fase chama-se sabedoria. Você nem sabe o quanto você sabe. É o modo como você dirige seu carro hoje. Você chega lá, liga a chave, sai dirigindo. Você não está prestando atenção se você está pisando no acelerador, ou no freio, ou na embreagem. Isso tudo é automático. Você coloca no piloto automático no seu cérebro e vai embora. Agora, uma coisa interessante é o seguinte. Entre a par e conhecimento, existe um processo chamado de confusão. É uma das mensagens mais importantes que eu vou apresentar para você nesse vídeo. É que confusão faz parte do aprendizado. Se você não entende absolutamente nada como pilotar um avião, você não está confuso a respeito de pilotar um avião. Mas no momento que você começa a aprender como pilotar um avião, confusão aparece no seu cérebro.
Então, confusão é bem-vinda. Nós temos que ensinar isso para as escolas, ensinar isso para os estudantes, ensinar isso para os pais, de que confusão faz parte do aprendizado. Quando você ficar confuso a respeito de alguma coisa, isso significa que você está quase adquirindo conhecimento naquilo. Então, o processo de aprendizado passa pela fase de confusão. Como passa por muitas outras fases. Como, por exemplo, passa pela fase de impacto. Isso é a primeira fase na comunicação. Você tem que causar um impacto quando você vai se comunicar com alguém. Você tem que causar um impacto quando você vai se comunicar com alguém, um assunto do seu interesse e do interesse dessa pessoa. Você tem que fazer a pessoa ficar interessada pelo assunto. Você tem que causar um impacto quando você vai ensinar alguma coisa. Então essa é a primeira fase da comunicação. O aprendizado não existe sem repetição. Repetição é a mãe do aprendizado. Do mesmo modo, para você comunicar alguma coisa para o cérebro da outra pessoa, há necessidade de uma certa repetição. Se você falar uma ideia uma vez só para o outro cérebro, essa ideia pode passar desapercebida. Às vezes você tem que falar 2, às vezes você tem que falar 3, 4. O aprendizado exige repetição. Como é que você aprendeu a andar? Você levantou um dia e saiu andando? Não, você levantou, caiu, levantou, caiu, levantou, caiu. Você fez isso várias vezes até que você andou. É verdade? Então é importante você aprender a repetir as coisas, talvez de uma forma um pouco diferente, para que o outro cérebro entenda a mensagem.